Olá, salve, salve! Muito bom dia! Estamos aqui para mais um, ó. A revista radiofônica da PAN, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo desta segunda-feira, 19 de agosto de 2019. Tomando partido, por que a discussão sobre as candidaturas avulsas em eleições no Brasil ainda enfrenta tanta resistência por parte da classe política? Tentaremos saber o porquê. Vício não é questão de caráter. Às vésperas de interpretar numa série o pai de uma viciada em crack, Fábio Assunção fala sobre dependência química e episódios recentes de sua vida particular. Racismo no Brasil. Cotas nas universidades, os movimentos negros sobre o lulopetismo e o governo Bolsonaro, a diversidade nas produções culturais. Esses são alguns dos temas do nosso debate de logo mais com o professor Paulo Cruz e o roteirista Alê Santos. Esses são alguns destaques do Morning, que está só começando e você, como sempre, nos dá a honra. Você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos para mais uma semaninha? Vamos, lá, tá começando só, hein? Tá começando. Pontapé inicial para mais uma semana aqui no Morning. Quero saber a hashtag que abre essa semana. Vai. É sempre muito importante falar sobre racismo e não só em efemérides, não é mesmo? Não só em datas marcantes importantes. Então, tenho certeza que hoje os nossos twitteiros vão querer dar opinião, participar, usando a nossa hashtag Racismo no Brasil. Aproveitem também a presença dos nossos convidados, do Paulo Cruz e do Alê Santos, para mandar também perguntas. Então, use aí a hashtag Racismo no Brasil. Boa, e aqui pelo WhatsApp o tema é o mesmo. Você pode dividir com a gente alguma experiência, falar a respeito, mande um vídeo para o 11 931 7009, grave direitinho com o celular na horizontal para a gente mostrar aqui durante a nossa entrevista, durante esse nosso debate, tá bom? 11 931 7009, entre nesse assunto, fale sobre racismo com a gente pelo nosso WhatsApp também. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, também pelo nosso portal. Temos a nossa transmissão no canal, no YouTube e nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá só começando. Bom dia, Fefito. Vamos lá, começar com você. Bom dia, Ed. Seguinte, olha, a internet acordou em polvorosa por causa do cantor Saulo Pôncio. O que é que aconteceu? Se quiser dar uma geralzinha também, só rapidinho, uma linha. Quem é Saulo Pôncio? Ô, Edgar, você é tão educado. Você ajuda. Porque ninguém sabe quem é Saulo Pôncio, né, gente? Isso é uma coisa da bolha da internet que vai estimulando a história, que vai crescendo montes. Mas você aí de casa, não se sinta mal por não saber quem é o cantor da banda 144K. Ele, na verdade, ficou muito famoso porque se envolveu num grande barraco no ano passado. Eu vou tentar resumir esse barraco que aconteceu? Pra vocês entenderem. O Saulo, gente, ele é um cantor, ele não é o Saulo da banda Eva, já é muito importante. É um outro boy. Tirar isso da frente, é um outro boy. E ele é casado com a Gabi Brantes, que é uma garota que ficou famosa no De Férias com o Ex. Mas até ele casar com a Gabi Brantes, muito aconteceu. O que aconteceu? Ele ganhou projeção no ano passado, quando ele trouxe à tona que foi traído pela atriz Letícia Almeida, que ficou famosa por ter feito 2 irmãos na Globo e tudo mais. E a filha, que seria dele com a Letícia, na verdade, era do marido da irmã dele. Ou seja, o filho era do cunhado. Entendeu? Entendeu? Essa novela mexicana? Aquele nepotismo cruzado. Essa história aí que virou a maior confusão, inclusive na internet, rendeu vários memes, brincadeiras, uma história confusa. Pois é. Assim. No final das contas, o Saulo acabou resolvendo toda essa história, ficou lá de boas do jeito que dava com a Letícia, casou com a Gabi Brantes, que é uma menina que participou da primeira edição do De Férias com o Ex, é uma influenciadora digital gigante, e ela ficou grávida, deu à luz há muito pouco tempo, tá lá cuidando do filho pequeno deles e tudo mais, mas desde que eles casaram, Saulo Pôncio
tem sido mais conhecido por sua vida pessoal do que por sua carreira de cantor, digamos assim. Teve mais treta? Ele já teve acusações de traição quando apareceu abraçado a uma mulher num vídeo caseiro que foi divulgado aí na internet tempo atrás e negou. Muita gente vê a Gabi Brantes como uma vítima, dizendo tadinha, tá sendo traída, nada faz. Nenhum dos dois super falou sobre o assunto, só disseram que se amam muito. Inclusive, são frequentadores da igreja, viu? Ontem, minutos antes, assim, umas horas antes de estourar esse novo bafão, os dois postaram vídeos dizendo que estavam indo à igreja. Qual é o bafão? Saulo estava em Limeira, aqui no interior de São Paulo, no hotel, com seu amigo e tudo mais, e ele resolveu convidar 2 garotas a irem ao Fazer uma festinha. hotel, para fazer uma festinha. As imagens da câmera de segurança foram usadas por um dos recepcionistas do hotel, que fã de Gabi Brantes, e sabendo do histórico de Saulo, resolveu não deixar barato. O Douglas, que é como diz o próprio recepcionista, disse que era um afronte referente a um artista que ele estava fazendo. Gente, pra vocês terem noção, até o celular das garotas foi confiscado para não acontecer o que aconteceu com o Neymar, por exemplo, no caso da Nájila. E ele deixou, inclusive, o Saulo, o cartão dele com a senha para que ele pagasse o táxi das garotas. E ele tentou comprar gin, mas acabou voltando com a vodka não tão boa quanto o gin. A gente tem aqui um trechinho do vídeo narrado pelo recepcionista. Vamos ouvir antes de discutir. Eu peguei o celular das meninas porque o Lua tinha me orientado a pegar os celulares delas, porque em todo hotel que eles faziam isso, ele pegava o celular das meninas para não ter um caso Neymar. Aí o Saulo volta algumas vezes pra pegar a bebida, mas aparentemente ele não deve ter gostado muito da balalaica. Se eu soubesse, levava um corotinho do bom e do melhor pra ele. Esse foi o último contato que eu tive com ele antes de ir embora. Eu tava pegando mais bebida, porque ele realmente não deve ter gostado da balalaica. Antes fosse um corote, não é mesmo, Saulo? Eita, Pois é, isso é o final do vídeo. O vídeo cobre o rosto das garotas, porque eles, elas estão erradas, mas não são elas as famosas e tudo mais. O nome do recepcionista é Douglas Dias. Duvido que o Douglas Dias volte a trabalhar nesse lugar. Cabe processo, muito provavelmente, inclusive, contra o hotel e contra o Douglas, já que essas imagens de segurança, em tese, pertencem ao hotel e não a ele. Ele estava acompanhado do Luan Lourenço, que é seu parceiro de banda. O Saulo, ele não se manifestou ainda. A última foto que ele publicou, por exemplo, é uma foto dos filhos. Nos stories também era ele indo na igreja com a Gabi Brantes. Gabi Brantes também não se manifestou, o que me deixa muito triste com essa história, que ela está criando um filho pequeno e já tá no momento de super exposição. Tudo bem que eles ostentam uma vida de muito luxo, ficam mostrando a mansão que estão construindo e tudo mais, mas ninguém merece passar por isso. Uma nota muito rápida, daqui a pouco vai lá no jp.com.br/fefito, porque já que a Gabi Brantes veio de férias com ex, eu vou contar pra vocês alguns dos influenciadores digitais que estarão na próxima temporada do De Férias com o ex, a quinta, que só vai ter gente famosa, em tese, tipo Saulo Pôncio. E aí, vai lá ver, um deles, inclusive, é o ex da Gabi Brantes, que foi no primeiro De Férias com ex. O que choca, né, Edgar, o interesse público de pessoas tão irrelevantes, né, como o Saulo Pôncio e a Gabi. A Gabi eu até acompanhei ela na temporada do De Férias com ex. Agora esse rapaz, toda vez que você vê o nome dele nos trends, é metido em confusão. Não é engraçado, sabe o que acontece? Anda com os braços cruzados. Eu não tô nem aí. É porque é o assunto mais comentado Saulo, do Twitter essa manhã, nem pra Gabi. gente. Eu fico pensando nessa criança, nesses filhos, os 2 filhos aí dessa família aí, que vão nascer já rodeados dessa exposição ridícula e barata atrás de mídia. Sim. Porque é isso que eles estão buscando. Eles ainda são muito que os nomes crianças, deles né? Fiquem na imprensa, fiquem sendo repercutidos. É lastimável, é uma vergonha. Eles ainda são muito crianças, então nesse sentido as crianças estão blindadas. Mas, gente, lavação de roupa suja tá e outra. A quantidade de gente cuidando da vida desse casal também não tá no gibi. Quem que pautou esse assunto? Você, porque você é tuiteiro. Pelo amor de Deus. Gente, é o assunto mais comentado Não, do dia. Não, tem que mas se peraí. falar, tem que se falar. Vamos defender o meu Vamos pra diretor. sugestão da Paulinha, vai. Não, vai, mas vamos defender o meu Tem que diretor. demitir esse cara. Porque embora a maioria das pessoas, assim, né, que vive offline e não saiba quem é Saulo Pôncio, e todo o assunto de Saulo Pôncio rende muito, rende clique, rende manchete, todo mundo repercute pra caramba, e não por acaso é o assunto mais comentado do país hoje.
Acho que Saulo Pôncio é uma celebridade relevante. Você falou que eu tô por fora, Não acho, então. mas Tudo que é uma bem, delícia a aceito. gente saber desses barracos, Sobre a gente essa nota sabe. do Ponce, eu lavo minhas mãos. Você falou que eu tô por fora do jet set atual. É que é de influenciadores, é outro bom. nicho. Tá tudo Tá bem, bom. mas é uma delícia esse barraco. Beleza, vamos aqui, olha, falar de um outro assunto nesse começo de Morning Show, nesse início de semana, prestes a estrear numa série, interpretando o pai de uma dependente de crack, o ator Fábio Assunção deu uma entrevista ao jornal O Globo, em que fala não só sobre a questão das drogas de uma forma geral, mas também da própria condição. O que ele disse ali que te chamou a atenção, Paulinha, nessa entrevista? Cara, Vamos lá. é uma entrevista super sincerona, né? O Fábio Assunção, ele vai interpretar um médico que tem uma filha que também é médica, que é a personagem da Letícia Colin, que vai ser essa menina de 30 anos, uma médica residente com aparentemente um futuro brilhante, que vai se envolver com drogas. E numa das cenas, vai rolar mesmo o crack, ela vai chegar no crack, ela vai estar fumando crack numa sala. Então vai ser uma história bem chocante. O objetivo da série é trazer esse universo cru mesmo do químico dependente. E aí o Fábio, ao falar sobre o seu personagem, ele também tocou em pontos da sua vida privada. A gente já comentou várias vezes aqui no Morning Show o tipo de exposição que o Fábio sofre e a forma com que ele tem respondido a essa exposição com muita coragem e sendo muito sincero a respeito do vício, que é uma doença e até hoje ainda é interpretado por muitos como, de repente, uma fanfarrice, né? Uma coisa assim que a pessoa tá querendo sair para beber, né? E não tá passando por uma doença, mas Sim. o Fábio tem trazido para público Sim. o fator mesmo de ser uma doença, a químico-dependência, né? E tem tratado desse drama pessoal de uma forma muito muito consciente, né? Sim. Se colocando, né? A Vini já trouxe aqui esse assunto, falamos outras vezes dele, e usando como uma oportunidade de se esclarecer esse assunto. Porque muitas vezes é visto e encarado dessa forma que você falou mesmo, Paulinha. Uma questão até de caráter, né? Ele fala isso numa das respostas que eu achei das mais interessantes. Ele disse assim, ó: qual a dificuldade de entender que o vício faz parte dos buracos que a gente tem na alma? Sim. O vício não é uma questão de caráter ou de escolha. Não é você aceitar uma propina, é impulsão, compulsividade. Não tem a ver com classe social, não está ligado a pretos e pobres de comunidades que são absolutamente estigmatizados. A ilegalidade da droga é colocada como uma forma de você segregar toda uma população que é excluída do nosso sistema branco de consumo. A série vai trazer essas questões à tona. É uma hipocrisia a sociedade não falar sobre esse tema, uma vez que é uma sociedade que se medica o tempo todo com produtos lícitos e ilícitos. Então, ele deu essa resposta bem forte. Ele também falou a respeito da ilegalidade das drogas e internação compulsória. Isso, inclusive, vai ser uma questão na série, porque, a princípio, a posição desse pai vai ser internar a filha, mesmo que contra a vontade dela. E ele diz assim, ó: a quem interessa a ilegalidade das drogas? A quem interessa a internação compulsória? Há muitos setores, menos ao usuário, ao dependente. Porque se fosse uma coisa conversada, aberta e exposta, uma questão de saúde, como de fato é, essa atenção seria diluída. Mas muitas instituições ganham com o fato de ser ilegal. E aí ele falou também dessa questão dele ser uma pessoa pública, né? E nunca ter podido lidar com o vício dele como um anônimo, né? Ele conta que a primeira vez que ele foi procurar o AA, quando ele saiu, tinha um paparazzi na porta, que tirou uma foto e publicou lá: Fábio Assunção foi ao AA. Então ele não teve direito ao anonimato e que isso foi muito difícil para ele. Ele imagina que se ele pudesse ter feito isso em silêncio, talvez fosse menos complicado. Até mesmo a família dele era procurada, os pais dele com quem ele não tinha contato há um tempo. Na época que explodiu tudo isso, foram procurados, foram parar em capa de jornal para comentar o assunto. Ele também até falou da coragem do filho dele, que agora está com 16 anos de ter publicado uma carta aberta nas redes sociais, falando sobre o pai, sobre a coragem do pai. Ele falou que tem um diálogo muito legal com o filho dele, que pretende ter esse diálogo também com a filha.
Ele falou do próprio vício, né? Se perguntou diretamente qual é qual é o vício dele, o vício com que ele lida, e aí ele disse que é a cocaína e que há 5 anos ele se mantém limpo, e aí até citou a questão do álcool, né? Porque esses vídeos vazados, em muitas das situações, o que se percebe é que talvez ele estivesse ali alterado, né? Sim. E aí ele diz, olha, achei que o álcool, aceito socialmente, poderia ser um caminho secundário, alternativo, para poder lidar com algumas coisas sem as consequências de uma droga pesada. Hoje tenho uma vida absolutamente normal. Posso tomar uma taça de vinho? Posso. 2 copos de cerveja? Posso. Mas se beber mais do que isso, vai me fazer mal. E sinto que preciso falar com as pessoas sobre isso, porque sei o quanto o silêncio dificulta ainda mais o processo de evolução de qualquer pessoa, o quanto o silêncio afunda mais a pessoa nos seus medos e depressões. Então, é uma entrevista muito extensa, Edgar, acho que vale a pena ir lá ler, porque o Fábio, ele ultimamente tem se reservado, né? Ele não tem comentado muito a respeito disso, mas nessa entrevista realmente você vê que ele abre o coração e é bem sincero a respeito dessas questões. Bom, fora os votos de que o Fábio continue firme no seu processo de recuperação, porque isso é sabido e falado, não tem cura, é uma questão que tem que ser administrada, os adictos, né, eles têm que administrar isso pela vida toda. Agora, se deu dessa forma, o Fábio é uma pessoa pública, teve que lidar com isso, com toda a dificuldade de expor a sua intimidade, familiares, pessoas próximas, pela questão pessoal, né, do vício ali. Agora, que isso sirva de exemplo para outras pessoas, e a gente só tem a parabenizar, na verdade, e desejar boa sorte mesmo, que Fábio siga firme nessa tua caminhada, nessa sua jornada. Vamos girar o assunto, falar de política aqui no Morning? Vamos lá, vamos falar aí de um assunto que não é nem novo no Congresso Nacional, mas sempre enfrenta resistência às tais candidaturas avulsas nas eleições. Pelas regras atuais, o interessado em concorrer a um cargo público precisa ser filiado a um partido. Vamos a Brasília, Zé Maria Trindade, nosso colega que está sempre lá, nossos olhos e ouvidos, como eu gosto de chamar, trazendo informações para a gente diariamente de Brasília. Bom dia, Trindade. Por que esse tema aí nunca prosperou na tua visão, na tua análise aí no Congresso? As tais candidaturas avulsas. Pois é, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, a situação é a seguinte: a política se transformou em um grande negócio. Ele tem ali deputados, senadores e candidatos e presidentes de partidos que querem continuar com a lojinha, né? Que é exatamente o partido escriturado no Tribunal Superior Eleitoral. E isso vale dinheiro, principalmente quando se trata de candidaturas. Serve até para enterrar candidatos que poderiam ser viáveis. Há uma pressão de partidos contrários e o filiado a um partido tem que estar há 1 ano naquele partido para ser candidato. Se durante ali próxima eleição o partido impede a candidatura, pronto, esse candidato, mesmo que viável, ele não pode ser candidato. O Congresso Nacional vota pensando no próprio umbigo, ou seja, o que eu vou ganhar com esta votação? É a pergunta que se faz todo deputado e todo senador ao apertar o botãozinho ali do sim e do não. Mais do que isso, os líderes não querem nem colocar o assunto na pauta. Só que este divórcio que já vem de tempo entre o que pensa o eleitor e o que pensa até alguns filiados, né, e o partido político, esse divórcio aumentou e a realidade é outra hoje. Mas os partidos, Edgar, não querem admitir a candidatura avulsa que já existe na prática. Nós temos hoje um presidente da República eleito de forma avulsa. O partido que ele entrou, o PSL, tinha um deputado, era apenas para constar, né? Mas ele, pela lei, tinha que estar filiado, tem que estar filiado a um partido político. Olha, estas eleições serão diferentes, esta do ano que vem, né? Porque acabou a coligação partidária. Então haverá uma proliferação de candidaturas e isso é muito bom. Pode sim oxigenar as disputas eleitorais em vários municípios, né? Zé, é curioso isso que você fala, na prática ali, né, o candidato eleito presidente, o Bolsonaro, ele já agiu como um candidato avulso mesmo, todo mundo sabe, é falada, a sigla PSL praticamente inexistia antes da eleição, muitos políticos foram eleitos e compuseram a base do governo a partir do Bolsonaro, do chamado já bolsonarismo, né? Agora, é uma discussão que vem à tona, Zé, exatamente por isso, é uma candidatura avulsa dentro do protocolo
protocolo existente, mas na prática avulsa, que poderia, e segundo alguns críticos, né, que entendem que a via deve ser mesmo a filiação partidária, porque talvez ali em tese teria uma representatividade maior junto à sociedade e não uma visão personalíssima das coisas, né, autoritária talvez, para usar um exemplo aí de muitos críticos quando se referem ao Bolsonaro. Eu queria, o deputado, por exemplo, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, argumenta que os caciques, um pouco nisso, Zé, que você acabou de trazer pra gente, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele argumenta que os caciques partidários não querem perder a tal fatia do bolo. Vamos dar uma olhada num vídeo que a gente tem aqui. Solta, Murilo. Todo parlamentar, em concordância com o seu cacique, também vai querer mais poder, dinheiro e recursos para poder agir dentro do sistema contexto partidário. Agora, a população e até mesmo os parlamentares que saem perdendo nessa dinâmica de jogo não fizeram o juízo de valor. Se queremos, de fato, então, reforçar partidos ou queremos ter, de fato, democracia. E aí, Caio, você concorda com a visão do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Bom dia. Bom dia. Integralmente, né? A candidatura avulsa, inclusive, eu reputo como um nome depreciativo, porque não exprime o real valor desse instituto político e jurídico, né? O melhor é a gente falar em candidatura independente. E resumindo, a candidatura independente, ela vai garantir que qualquer brasileiro tenha o direito de se candidatar a um cargo político sem fazer parte de um partido. Juridicamente... De interesse, né, Caio? Que é o mais importante. Total, juridicamente, negar ao cidadão o direito de se candidatar é imoral e inconstitucional, né? A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, é expressa, né? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, mas as oligarquias políticas, as elites burocráticas, elas ergueram uma barreira ao exercício desse poder pelo povo. E que barreira é essa? A filiação a um partido político. E essa norma, inclusive, tem viés totalitário, não à toa ela remonta ao final, aos estertores da ditadura do Getúlio Vargas. Imagina, uma lei de 1945, um decreto-lei. E, além de imoral e inconstitucional, a filiação obrigatória, ela viola os direitos humanos. Eu sempre falo isso, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos estabelece que a participação política ela é livre de amarras partidárias. Eu peço licença aí ao ouvinte para ler o artigo 23, item 1. Olha o que ele diz. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. Aí ele vai falar de eleições periódicas, do voto secreto, etc. e tal, e fala o seguinte: de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. E depois, no item 2, ele fala especialmente nisso aqui, ó. A lei pode regular o exercício dos direitos políticos e oportunidades exclusivamente por motivo de idade, portanto, se é maior de idade ou não, nacionalidade, é importante você ser um brasileiro, né, para ter direitos políticos, residência, idioma, instrução, se você é alfabetizado ou não, capacidade civil ou mental, ou condenação por juiz competente em processo penal, caso da lei da ficha limpa. Portanto, a lei eleitoral ela pode regular tudo isso, mas ela não pode impor esse obstáculo partidário ao livre exercício dos direitos políticos do cidadão. Isso é uma aberração jurídica, né? Agora, isso é a parte do direito, né? Dá para a gente falar também da repercussão prática que teria a candidatura independente. E aqui é a nossa grande oportunidade. O Zé Maria, ele foi muito próprio ao expor para a gente o grande questionamento do parlamentar, né? O que eu ganho votando isso? Na Câmara Federal e nas Assembleias Estaduais, muda pouca coisa. Por isso ainda tem alguma chance da ideia prosperar se ela tiver amplo apoio popular. Porque que acontece? A grande maioria dos parlamentares não consegue atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é o número total de votos válidos dividido pelo número de cadeiras à disposição. Portanto, é a soma dos votos do partido que elege a grande maioria dos políticos. E eles não vão abrir mão de filiação partidária nesse sistema. Agora, a grande renovação política promovida pela candidatura independente se dará nas cidades, né? Os mais de 5.500 municípios e vereanças aí espalhados pelo país. Imagina a seguinte situação:
cada liderança de cada cidade podendo eleger prefeitos e vereadores sem depender das velhas elites políticas, né, que dominam o território, a tal da lojinha que o Zé Maria brilhantemente descreveu pra gente. Acaba o pedágio partidário e isso seca uma das fontes da corrupção municipal, que de certa forma alicerça a roubalheira em plano estadual e federal. Portanto, e tem outro ponto também, a filiação partidária obrigatória, ela vai afastar da política muita gente do bem, gente bem-sucedida, gente honesta, lideranças espontâneas, orgânicas da sociedade. E é muito importante a gente considerar também um outro contexto, né? Aqui eu tenho números do Datafolha, menos de 5% da população confia nos partidos políticos e 2/3 dos eleitores, 66%, não tem nenhuma sigla partidária da sua preferência. Portanto, a candidatura independente ela tem o potencial de ser uma revolução democrática, ela deve ser apoiada amplamente pela sociedade e eu recomendo ao ouvinte da PAN que acompanhe os textos e os vídeos sobre esse assunto do professor Modesto Carvalhosa, do advogado o Rodrigo Metsomo e também do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que a gente ouviu aqui, que tem uma obra muito boa que aborda essa questão, que é Porque o Brasil é um País Atrasado, e a obra do professor Modesto é Da Cleptocracia para a Democracia, também fala muito sobre esse tema. Ô Zé, eu gostaria de passar para você, complementando aqui um pouco da visão já falada por você, pelo Caio, sem emitir nenhum juízo de desejo para isso ou aquilo, concordando ou não com a candidatura avulsa ou não. Eu fui dar uma lida a respeito, né, e aí vi que tem um termo jurídico, Zé, chamado o mandado de injunção. Que o mandado de injunção, ele serve para garantir o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania, à cidadania, no caso da falta de uma norma reguladora na Constituição. O ano passado, o decano da Corte, Zé, você deve ter acompanhado isso, o juiz Celso de Mello, ele não reconheceu, ele teve um caso de um candidato que queria entrar no pleito, né, de maneira avulsa. O ministro Celso de Mello, decano, ele recusou por não entender que havia alguma lacuna que pudesse impedir o cidadão ali de exercer o seu direito de cidadão ali, né? Então, para que houvesse o entendimento e a aplicação do tal mandato de injunção, deveria ter uma situação de lacuna técnica ali, né, que pudesse justificar a aplicação desse tal mandato de injunção. O que ele entendeu que não havia, porque a lei, a Constituição é clara, as leis eleitorais são claras e assim entendem. Para que houvesse, para que haja a candidatura avulsa, tem de haver uma mudança na lei. Tem de haver uma mudança regimental ali, no entendimento da lei, para que as candidaturas avulsas prosperem. E inclusive nessa questão que o Caio traz do pacto do São José da Costa Rica, o ministro Celso de Mello, ele entende a qualidade constitucional desses tratados internacionais, mas ele entende como infraconstitucional também. Quer dizer, o Brasil, na sua soberania, encaminha e dá seguimento às leis de acordo com os entendimentos ali. Zé, eu acho que ainda é um assunto que vai ser muito discutido, principalmente no desejo que há, não só da sociedade, mas talvez menos da classe política, em implementar essa reforma política, né, Zé? É muito esperada, né, que regulamente de uma forma em que coíba esses excessos praticados e notórios, né, por políticos, por siglas satélite que vivem aí em torno dos partidos, enfim, só para entrar aí em algumas das nuances que envolve essa implementação da reforma política. Olha, Edgar, tradicionalmente o Tribunal Superior Eleitoral era o máximo em legislação sobre eleições. Depois o Supremo acabou crescendo também e define até assuntos contraditórios com relação a decisões do TSE. A candidatura avulsa foi derrotada no TSE e depois no Supremo Tribunal Federal, como você disse. Mas existe uma frente, existe uma defesa. O sistema hoje eleitoral, ele é montado para que as elites decidam quem será o governante. E aí o povo é chamado para conferir, através dos votos, para confirmar. Agora, quando as elites não decidem, aí o povo entra e decide. E foi o que aconteceu com Bolsonaro e que acabou provocando aquela fala do presidente da Câmara: nós erramos,
quando ele diz nós erramos, quer dizer, nós aqui, elites, com esse poder todo, Sim. não conseguimos produzir um candidato que nós gostaríamos que fosse o presidente do Brasil, né? Então, existe isso aí. A candidatura independente ou candidatura avulsa virá de qualquer forma, sabe por quê? Os partidos políticos estão pulverizados. Hoje são 45 partidos, devem chegar a 100 partidos políticos. Só na Câmara são 35 partidos com representantes, ou seja, já se trata aí de uma candidatura avulsa, porque qualquer um deputado pode ter um partido para chamar de seu, né? É o que está acontecendo, hoje é uma realidade. Conversei com vários deputados que querem ser candidatos a prefeito. A Tabata está tendo problema de legenda em São Paulo. A delegada, esqueci o nome, mas de Recife, está em primeiro lugar e não tem partido. Enfim, é um movimento que está acontecendo no Brasil. Sim. E para complementar, as arapucas chamadas partido político, né, estão aumentando as verbas de campanha em mais 2 bilhões de reais. Isso é munição, né? Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, bom dia a todos. Edgar, cabe só uma complementação, que eu acho interessante falar isso, né? Porque a gente diz que, bom, na prática já tem aí a candidatura avulsa ou a candidatura independente e cita, enfim, o pleito presidencial do Jair Bolsonaro nesse sentido. Olha só como o atual sistema, ele é pernicioso. Pegando aí, né? Obviamente ninguém vai questionar que o PSL foi uma legenda de aluguel, certo? Agora, fica muito claro que o presidente, então candidato, teve que pagar um pedágio político, né, e delegar, enfim, ao PSL a administração das campanhas, tanto que financiadas por dinheiro público, por verba pública, o PSL promoveu o tal do Laranjal do PSL, com as candidaturas femininas de fachada, todas aí alimentadas pelo dinheiro das cotas femininas do fundo eleitoral, né? Então, você percebe que é fundamental que haja o Instituto da Candidatura Independente de fato, sem precisar pagar esse pedágio partidário para essas legendas de aluguel. Vejo você Aguinaldo, ó. as minhas. Você gostou agora, hein, Vini? O som é bom, né? Mas o susto foi maior, hein, Um churrascão, você sempre põe o Sampa Crio aí. Vamos falar desse acidente aí envolvendo um carro, uma van, na verdade, da banda Sampa Crio, que deixou um morto, vários feridos na madrugada de domingo. E o que aconteceu? O motorista que causou o acidente, Vini, tava na contramão, bateu de frente com a van, foi isso? Na contramão, na rodovia dos Bandeirantes, perto do quilômetro 28, ali na região de Caieiras. Ele estava sentido interior, Edgar, quando ele acabou caindo ali na valeta e atingindo a contramão até pegar aí a van. Foi para outra pista, isso? Para outra pista, até pegar a van que conduzia o grupo Sampa Crio, um grupo de muito sucesso na década de 90, né, que mistura esse rap com música romântica, um pagode suave, um pagode light. Exatamente, e são quase 30 anos de carreira e foi um susto enorme. O motorista acabou morrendo na hora, né? A pancada foi muito forte, a gente tem algumas fotos aí que a gente pode mostrar. O carro ficou detonado, né, do motorista, e a van que levava o grupo, Edgar, tinha os integrantes, também tinha alguns familiares e amigos, né? Então ficaram em torno aí de 10 pessoas feridas, 5 pessoas ainda estão no hospital, mas em estado estável, né? Algumas vão precisar passar por cirurgias ortopédicas, mas a própria filha do JC Sampa acabou tranquilizando aí os fãs. Olha só a foto. A frente da van, praticamente tirada, né? Foi tirada, né? Só lataria, né, Edgar? E nós temos também a foto do carro deste motorista, dá pra passar aí, Murilão? Nossa. Então o acidente foi por volta das 3h30 da madrugada de domingo, e eles estão nesse hospital de Jundiaí, mas todos estão bem. O motorista acabou morrendo na hora. Uma irresponsabilidade, né? Vão ser realizados aí alguns exames ainda, né, exames toxicológicos, né, para ver que em condição que ele estava.
Vamos lá, fechando esse bloco, passo a bola para você, Paulinha. Vai lá. Isso aí, Ed, ouvintes do Morning Show, sabe que ontem foi uma data especial, foi o Dia Nacional do Estagiário. Esses jovens maravilhosos que estão vivendo as suas primeiras experiências no mundo do trabalho, que são super importantes também para as empresas. E quem conversa com a gente sobre esse assunto aqui no Morning Show é o Fernando Menezes, da equipe de comunicação do CIE. Bom dia, Fernando, tudo bom? Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Olha, quem está ouvindo a gente está pensando, bom, quero ser um estagiário, como é que eu faço? Bom, é uma pergunta muito frequente e o primeiro passo é você fazer o cadastro no site do CIE. Então é www.cie.org.br, é o org, não tem o .com, né? E lá você vai passar a ter acesso a vagas. Então hoje o CIE tem mais de 35 mil empresas cadastradas e já ajudou mais de 4 milhões e meio de jovens a entrar no mundo do trabalho. Muitos jovens têm dúvida do que colocar no currículo, já que eles não têm experiência, estão começando, né? Muitas vezes eles ficam em dúvida, o que eu coloco ali como uma qualidade minha, como alguma coisa que possa fazer eu ser escolhido para o estágio? O que você pode orientar? Na verdade, é engraçado você perguntar isso, né? O jovem tem muita insegurança com a experiência dele, e isso conta pouco. O que conta mais são as soft skills, ou aquelas talentos comportamentais, né? Então, você ser proativo, você ser responsável, saber trabalhar em equipe. E todo mundo que está procurando um primeiro estágio não tem essa experiência. Então, é uma característica comum a todos os jovens, né? Então, se destacar isso é muito importante. E no site do CIE também tem os cursos do CIE Saber Virtual, que tem curso desde administração de tempo até dicas de gramática. Então, isso já é um bom cartão de visita no currículo. Última dica para os jovens que ficam ansiosos e que estão indo para a entrevista. Eles foram selecionados, estão indo para a entrevista. O que é importante ter na cabeça na hora de chegar nessa entrevista? Bom, acho que essa é a dica de ouro, né? Você precisa ter confiança em você. Se você não tem confiança nas suas qualidades, nos seus talentos, como você vai convencer alguém a te contratar, né? Então, jovem, pode ter certeza que você tem talentos, você tem qualidades e tem muita empresa procurando esses talentos. Maravilhoso, boa sorte para você. Então não esquece, se você quer entrar para o mundo do trabalho, se você quer ser um estagiário aí, faça seu cadastro no portal CIE em www.cie.org.br. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço, obrigado. Agora 10 horas 36 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Chegou a hora do nosso debate sobre a questão racial no Brasil. Meus caros ouvintes e espectadores do Morning Show, atenção à pergunta. O Brasil é um país racista? Esse é o nome de um curso ministrado pelo professor de Filosofia e Sociologia Paulo Cruz, colunista da Gazeta do Povo e um dos nossos convidados de hoje. Já dou as boas-vindas. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Poxa, muito obrigado. Um prazer grande estar aqui. Pô, tava com vontade faz tempo já. Tá aí, então, chegou a hora. Estou não só feliz, mas honrado. Legal. Paulo, nosso outro convidado é roteirista e colunista da Vice, Ale Santos, que, segundo sua própria definição, usa o Twitter, as famosas threads, para combater o racismo com informação. Ale, pra gente, bom dia para você. Legal você estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite para debater sobre um tema tão caro a nós brasileiros, né? Bom dia, Edgar. Bom dia a todo mundo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu também estava esperando muito para conversar com o Paulo e com todo mundo sobre esse tema. Boa. Então, para começar sem rodeios, Ale, eu gostaria que de cara você respondesse a pergunta feita pelo Paulo para anunciar o seu curso, né? Que é a seguinte: o Brasil é um país racista? Qual é a tua opinião? Definitivamente, o Brasil é um país racista. E não sou eu, Alessandro, que estou dizendo isso. É a ONU e é a Unesco. A definição do que a gente pode enxergar como racismo, eu gosto muito de evocar a do professor Dr. Kabengele Munanga, que ele fala que a dinâmica racial é muito complexa, então ele enxerga isso como um iceberg, onde a ponta do iceberg são as nossas expressões, as coisas que acontecem individualmente, e a profundidade do iceberg é exatamente aquele preconceito invisível que fica no nosso inconsciente e a consequência disso. Esse preconceito é evidenciado através das estatísticas. A gente vive um país que é racializado, independente de você acreditar que existe ofensa racial ou não. O Brasil é racializado, as estatísticas mostram que existe uma dinâmica social
distinta para quem é branco e para quem é negro. Olhando para essa estatística, a gente pode dizer, sim, o Brasil trata de forma racista pessoas negras. Em que ponto, Paulo, você discorda dessa fala do Alê? Se é que você discorda. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa discutir a estatística, né? Porque criou-se no Brasil essa divisão racial através da estatística. Estatística é aquele negócio, como diz um conhecido meu, eu não sei se ele tirou isso de algum lugar, né? Mas estatística é a arte de torturar os números até que eles confessem, né? Então, assim, é claro, no Brasil nós temos um país de maioria negra, segundo as estatísticas do IBGE, né? No qual 46% por aí são mestiços ou pardos e tem um contingente de acho que 12% agora de pretos, né? Mas primeiro, a gente começa a falar disso em razão da autodeclaração. Então já é uma complexidade terrível tratar desse tema quando você tem que contar com o que a pessoa vai dizer a respeito de si própria, né? Então, mudou. É claro, a régua mudou de uns anos para cá. Antigamente, qualquer pessoa um pouquinho mais moreninha falava que era branca. Agora, claro, há uma conscientização maior, as pessoas que são mestiças tendem a se autodeclarar negras, mas também depende do lugar, depende da cultura, depende de onde você cresceu. Então, é uma complicação grande tratar desse assunto só de acordo com a estatística. Qual que é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é que o Brasil é um país muito ruim para quem é pobre e muito bom para quem é muito rico. E como os negros estão na camada mais pobre da sociedade, então é claro que eles serão mais prejudicados. Mas eu não acho que se trata de uma questão racial. Então o problema do racismo no Brasil é diferente do problema econômico que há no Brasil. Então, quando a gente trata o racismo como uma consequência econômica, eu acho que a gente sai fora da discussão. A discussão se torna uma discussão meramente econômica, na qual, se inserir todo mundo economicamente na sociedade, o racismo acaba. E isso não é verdade. Então, quer dizer, o racismo vai continuar existindo por muito tempo, se é que um dia vai acabar. Sempre vai ter gente racista no Brasil. Então, eu não concordo que o Brasil seja um país racista, mas eu acho que há uma cultura de, digamos assim, inferiorização do negro no Brasil por conta das raízes históricas que a gente tem. Então, quer dizer, sempre há aquele olhar para o negro de subalternização. Mas isso atinge todo mundo. Mas isso brancos, não é racismo? Negros. Então, eu penso no racismo como algo consciente. Por exemplo, o Adilson Durante, lá, aquele cara do Santos que... num áudio lá, ele falou, toma cuidado com aquele cara lá, porque, esse negócio de mestiço não presta e não sei o que, tal. Então, esse sujeito, para mim, é um racista, porque ele sabe o que ele está falando e ele conscientemente se considera uma pessoa superior ao outro, que é negro ou que é mestiço, né? Esse movimento ou essa atitude meio inconsciente, por exemplo, o sujeito tem o melhor amigo dele que é negro e, ao mesmo tempo, ele faz piada. A piada é de escrotice gigantesca, né? Essas piadas raciais e tal. Aí você fala pra ele, que você esteja falando de uma eminente figura brasileira. Poderia enquadrar perfeitamente ela nesse teu. Porque aí ele fala assim, mas eu não sou racista. Então, quando a pessoa diz que não é racista, cabe dar ela o benefício da dúvida. Você não é, então me prova que você não é. Certo? Porque você pode ser só um idiota mesmo, fazendo piada ridícula, ou você pode mesmo pensar que o negro é inferior a você. Então, eu acho que há uma grande confusão cultural no Brasil. E essa é uma discussão, por exemplo, que o Alberto Guerreiro Ramos faz, e fez isso na década de 50. E nós estamos falando disso até hoje. Então, ele fala, olha, a sociologia do negro brasileiro é um equívoco. Nós estamos discutindo um negro tema. Então, há um negro vida que continua caminhando e que a gente travou nessa discussão a respeito de um tema que é muito complexo e difícil. Antes de eu rodar aqui a roda no Morning Show, você tem alguma tréplica a fazer ali eu acho que em cima dessa fala do Paulo? Discordar um pouco disso, porque a psicologia social, existe uma psicologia social que foi criada a partir de 1990 e com precursores negros estudando sobre essa psicologia, e aí vem a definição do Kabengele Munanga que eu disse, que eu acho que bate com o que o Paulo falou, mas contradiz ele porque essas definições, essas
ofensas, esses comportamentos, eles são a ponta do iceberg. A estrutura do pensamento racista, ela é muito mais inconsciente. As pessoas não sabem que são racistas, elas não sabem. A década de 90, todo mundo lembra que tinha aquelas piadas do negro de pele de alma branca, piadas horríveis, assim, inclusive na TV, no rádio, tudo quanto é lugar. Isso era expressão de racismo. O racismo não é só uma ofensa, uma injúria. Isso é a pontinha do iceberg mesmo. Eu posso perguntar? Vai, Paulinha. Vai lá. Porque eu acho que a gente está falando aqui do que muitas vezes se fala de racismo estrutural, coisas que não são tão óbvias e claramente racistas, mas que tem esse fundo e tal. E muita gente chama essas situações de mimimi, por exemplo, né? Então, expressões que têm um passado, a gente já até discutiu aqui a respeito da expressão mulato, não sei se a gente chegou em alguma congruência a respeito de onde ela vem, se ela ofende ou não as pessoas, se quem usa sabe que está ofendendo ou não sabe, e aí as pessoas começam a falar, bom, mas isso é mimimi, isso não é racismo, isso não é... Como é que vocês fazem essa distinção, e existe uma distinção, do que é racismo de fato, esse racismo que ele está embaixo desse iceberg, muito embaixo? O problema dessa definição é que ela é muito nublada. Para começar, eu não chamaria isso de racismo estrutural. Racismo estrutural é quando existe uma estrutura histórica para empurrar ou para manter pessoas negras na camada da pobreza. Essas expressões inconscientes, elas são puramente racismo. A palavra racismo mesmo, ela vem surgir na década de 20, né, se não me engano, com um francês botânico, amigo de Dom Pedro II, que veio ser embaixador da França aqui no Brasil. Antes disso, não tinha a palavra racismo. Você tinha teologias e filosofias de hierarquização da população negra, mas você não tinha um pensamento de que você chamaria isso de raças. A raça ela vem surgir depois da República, 1920, aqui no Brasil. Então, acho que precisa separar muito bem o que é racismo estrutural e um pouco disso. O fato das pessoas chamar de mimimi é que elas realmente desconhecem toda essa discussão. Racismo não é uma coisa que a gente está discutindo há 2, 3, 4 anos. É algo que no Brasil já é discutido há umas centenas de anos, efetivamente. Desde a pós-abolição a galera já começou a discutir isso de maneiras sérias e realmente foram confrontados internacionalmente. Tem um caso que é muito importante trazer para cá, que depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu aquele horror que a Alemanha, que aconteceu lá com os campos de Auschwitz e tudo mais. A Unesco, ela resolveu precaver isso e começou a procurar no mundo um modelo que pudesse representar essa igualdade para que evitasse esse horror racista. Obviamente, o Brasil se vendia desde a década de 20 como paraíso racial. Falava para todo mundo que não, o Brasil é o paraíso, todo mundo aqui é mestiço e funciona super bem. Obviamente, a Unesco olhou para isso e falou, nossa, então vamos estudar o Brasil para a gente reproduzir esse pensamento no mundo. Viram que não era bem assim. Exatamente, foi quando o projeto Unesco implantou em 1950, aqui em São Paulo, os começos dos estudos de sociologia. A sociologia paulista, ela é baseada muito nisso, com Florestan Fernandes, com Roger Batista, e a gente esquece do grande sociólogo que é o Fernando Henrique Cardoso. O Paulo, com essa questão do mimimi apontado, trazido na questão da Paulinha. Não, eu acho que não é mimimi, não. O racismo é um problema sério. Pelo conteúdo, quer dizer, pelo nome do meu curso, eu sou xingado, então fui xingado muito na internet esses dias aí, na verdade o curso tem 1 ano já, eu lancei o ano passado e aí eu regravei esse ano com recursos profissionais, ficou bem bonito, bem bacana, e pelo nome do curso as pessoas já começaram, não, porque você tá negando o racismo, não, porque não sei o que, tal. E uma outra coisa curiosa é que eu coloquei uma outra frase de subtítulo, que é assim, é uma proposta de rediscutir o problema do racismo no Brasil de uma maneira mais histórica e menos ideológica. Por que eu falei isso? Agora a questão ideológica grudou no Bolsonaro, viés ideológico, então aí eu fiquei grudado naquela porcaria lá que ele falou. Mas as pessoas, não, mas como é que você está dizendo que existe história sem ideologia? É claro que existe história sem ideologia, depende do ponto de vista que eu estou partindo. Então, quer dizer, o conceito de ideologia tem 2 séculos. E há uma centena ou mais de intelectuais discutindo isso. Então, quer dizer, depende da perspectiva de onde se parte. Então, eu não nego o racismo no meu curso. O meu curso é só uma tentativa de rediscutir o problema. Então, eu acho que ele está viciado. Eu acho que essa mistura de raça e classe é prejudicial.
Então, claro, a esquerda tomou conta do assunto e parece que você só pode discutir dentro da perspectiva marxista ou pós-estruturalista e coisa e tal. Mas eu falo, não, assim, no século XIX, por exemplo, o André Rebouças estava discutindo o liberalismo. A única maneira de inserir o ex-escravo na sociedade é com uma revolução liberal. Então, quer dizer, por que a gente não está discutindo mais isso? Né? Mas isso não está intimamente ligado à classe na medida em que a gente ainda vê uma dificuldade de ascensão muito maior de quem é negro, até por uma herança histórica da escravidão mesmo? Eu acho que é uma dificuldade do pobre como um todo. Eu acho que o racismo está separado Mas a maior disso. parte dos pobres brasileiros são negros. Pois é, mas eu acho que isso é uma circunstância histórica. Então, dentro dessa circunstância histórica, os pobres são marginalizados e como os negros são os mais pobres, eles são os mais marginalizados de todos. Né? Mas é uma questão circunstancial. Então, ele não é marginalizado por causa do racismo. Ele é marginalizado porque o Estado brasileiro marginaliza. O Estado brasileiro ele é muito ruim para quem não tem dinheiro. No Brasil, se você não tem dinheiro, você é um ferrado. Sim, eu devo trazer aqui a ideia do Fernando Henrique Cardoso estava falando, que foi um dos primeiros caras a estudar, a quebrar a democracia racial, e quando ele estudou em Florianópolis, Rio Grande do Sul, as estatísticas, ele chegou nesse ponto que o Paulo está trazendo, e ele percebeu que existe sim um bloqueio das pessoas brancas e mais ricas, lá no estudo dele, de não trazer pessoas negras para o seu círculo. E isso não era condição social, isso é efetivamente o vestígio do desprestígio que o negro tinha na escravidão. Então existe sim um vestígio desse pensamento racista que impede sim a ascensão das pessoas. Deixa eu colocar uma pergunta para vocês. Eu gosto muito das threads que você faz ali no Twitter, porque você mostra figuras históricas super importantes para o país, que são negras e que acabam passando despercebidas numa educação que, vamos dizer, é brancocêntrica. Nesse sentido. É isso, eurocêntrica. Aqui no nosso país, assim. A gente vê hoje em dia uma onda de revisionismo histórico muito grande, assim. Tem gente discutindo a importância de algumas dessas figuras. Queria saber o que é que vocês acham do Zumbi dos Palmares hoje em dia, se vocês acham que ele tem que ser rediscutido, se ele tem que ser revisitado. Ele precisa ser rediscutido o tempo todo. Porque, primeiro, que existe muita falácia e muita mentira sobre Zumbi de Palmares. A gente precisa convir e entender que, para começar, não existe nem vestígio do que foi Palmares. Existe ainda uma discussão de que Palmares não foi só um quilombo, foram 4 ou 5 quilombos. Existe a discussão de que Aqualtune não foi nenhuma pessoa, foi um quilombo. Então a gente precisa revisitar isso. Só uma parte, desculpa te interromper, mas eu acho que cabe bem no momento da tua fala, que é o seguinte, tem uma série da Netflix chamada Guerras do Brasil, que trata um pouco desse tema. Recomendo aqui ao ouvinte a conferir essa série, que fala um pouco dos conflitos interraciais brasileiros, e é muito interessante. Desculpa, pode seguir. Não, mas é muito isso, e a gente precisa questionar as fontes, efetivamente, porque existe uma tendência eurocêntrica, uma tendência das pessoas que estavam lá fazendo a historiografia na época, eles não iriam considerar a vida de um negro. Você acha que o Império, a coroa, ia estourar um quilombo, ia levar uma equipe para fazer toda uma investigação antropológica para falar, nossa, vamos guardar o vestígio da vida dessas pessoas? Não, eles extinguiam e tentavam eximar ao máximo, assim. Não precisa efetivamente revisitar. Mas Zumbi, ele foi um grande líder e, por exemplo, uma das falácias que as pessoas falam sobre ele é sobre a questão dele ser escravista. Quem trouxe essa falácia para a sociedade foi o Leandro Narlock, se eu não me engano, mas não existe bibliografia antes de 2010 que fundamenta isso. Olha, desculpa, só para a gente finalizar, eu vou passar a palavra para o Paulo também, mas isso já não vem das próprias etnias africanas que escravizavam também os seus povos, as tribos inimigas, os adversários ali? Sim, porém, assim, vamos lembrar de que foi Palmares. Palmares resistiu durante quase 100 anos. Os últimos 15 anos de Palmares foi onde Zumbi assumiu a sua posição como rei de Palmares, foram anos de fuga. Sim.
como que você, em qual história da humanidade você conseguiu manter uma sociedade escravista se você estava em fuga? Ô Paulo, o que você pensa a respeito nessa questão do Fefito? Eu acrescento aí entre os nomes, talvez, que Fefito tenha motivado a sua questão, não só o Zumbi, mas Dandara, mulher dele, o tio dele, que me foge, Gangazumba, o próprio Dragão do Mar, né, que dá nome a um centro cinematográfico no Ceará, que atuou no Nordeste brasileiro muito antes. Inclusive, Nordeste é a vanguarda da liberdade nesse país. Muito antes da lei ser promulgada, a Lei Áurea, né, em 1888. Sim. Como é que você vê essa questão colocada pelo Fefito, o Paulo? Bom, eu acho que o meu problema com o Zumbi, ou com a narrativa, é com a narrativa que se criou em torno do Zumbi. Porque é o seguinte, do ponto de vista prático de uma população negra marginalizada e tal, e pobre, coisa e tal, uma figura como o Zumbi dos Palmares, ela é importante do ponto de vista histórico? Mas do ponto de vista prático, o que um negro como eu, jovem, sim, sei lá, 20 anos jovem, né, ou há 30, vendo uma figura como o Zumbi, o que isso traz para mim no meu imaginário? Causa em mim uma certa indignação, uma certa rebeldia e revolta contra uma sociedade escravista e tal, que não existe mais. Então, do ponto de vista prático, eu acho que o que fizeram, eu não sei se foi propriamente o movimento negro, mas certamente os movimentos negros com um apoio político, foi transformar todas as referências que existiam da população negra no Brasil no Zumbi. Então, quando se fala em negritude no Brasil, é Zumbi, é o 20 de novembro e tal. Então, concentraram toda a luta antirracista do Brasil em torno da figura de Zumbi. Isso, para mim, é muito problemático. Porque do ponto de vista prático não me acrescenta em nada. Assim, é legal, poxa, a história é bonita, de resistência e tal. O Rocha Pita, que é um dos primeiros historiadores, acho que a segunda história do Brasil publicada aqui no Brasil, ele trata o Palmares como uma Troia negra. Então ele faz considerações bastante elogiosas, apesar de ser eurocêntrico, como dizem. Ele não só defenece, ele fala, perderam a batalha e tal, mas foi um movimento de resistência importante. Mas eu fico olhando para o jovem que é o meu aluno lá na escola. Uhum. Então, e aí, o que é mais importante para aquele jovenzinho que se vê impotente? É o Zumbi ou é o Paula Brito, do qual eu posso falar daqui um pouco, que é o primeiro editor brasileiro? Vamos falar sobre outros assuntos aqui. A gente está só no meio dessa conversa, temos mais a tratar nessa manhã de segunda-feira aqui no Morning Show, conversando com o professor de Filosofia e Sociologia Paulo Cruz e também com o roteirista Alê Santos. A gente já retoma, agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show, hoje discutindo racismo e política no Brasil com o professor e colunista da Gazeta do Povo, Paulo Cruz, e o roteirista e colunista da Vice, o Alê Santos. Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí? Conta a gente tá tudo. Usando a hashtag racismo no Brasil, tem um monte de gente mandando pergunta, ponderações, linhas de pensamento. Tem bastante gente com dúvida a respeito do colorismo. Algumas pessoas até comparando a cor dos nossos entrevistados aqui no Twitter. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão que muitas vezes vira polêmica também na internet e vira assunto. Começa aí, vai. Começar. Abdias Nascimento, ele chama tudo isso de supérfluo. Na hora que ele vai definir, tem uma frase muito boa dele naquele livro, O Genocídio Negro, que ele fala, o negro, o mulato, o crioulo, todas essas definições, elas são supérfluas. Perder tempo, ele fala, não vamos perder tempo com isso. Quando você bate o olho, você sabe que é tudo descendente de africano. E aí, de novo, novamente, tem vários estudos da sociologia, da psicologia social, que mostram que pessoas negras de pele parda, elas efetivamente sofrem, e não vou usar a palavra sofrem, mas elas têm as mesmas barreiras raciais que pessoas retintas. Obviamente, existem algumas possibilidades diferentes. Por exemplo, eu, com o vestido de terno, tenho muito mais chance de parecer uma pessoa bem-sucedida que um negro de pele retinta. E as pessoas tendem, quando olham com viés racista, a achar que é um segurança. E essa diferença, ela existe. Mas ficar perdendo tempo com definições não ajuda nada. Eu acredito, particularmente, eu já ouvi líderes do movimento negro falar que algumas discussões sobre colorismo, elas só colocam nuvem nas discussões que a gente precisa ter para avançar nessa pauta. Paulo.
Por exemplo, isso que o Ale falou, a questão de se ver um negro retinto usando terno no shopping, você vai pensar que se tiver de terno preto, camisa branca e gravata preta, é o segurança. É isso que eu acho que a gente precisa discutir também. Então, assim, isso é racismo? No olhar da gente é assim, automaticamente a gente pensa que é o segurança. Passa 2 minutos, sei lá, você vê o sujeito entrando numa loja e comprando. Minha mãe, por exemplo, né? Quantas histórias eu não conheço da minha própria mãe, do meu pai. Meu pai, quando ele saía com a minha mãe ia num restaurante um pouquinho melhor, ele entrava primeiro. Ele foi viajar com a minha mãe. A única férias que ele tirou na vida, meu saudoso pai, foi uma vez só que eu vi. Durante a minha vida inteira, ele tirou uma vez férias. E ele foi com a minha mãe pro sul. Então ele entrava no restaurante antes para dar uma olhada e tal, para ver se, né, se ia ser bem recebido e tal. Depois ele pegava a minha mãe. Ou minha mãe no shopping, entrar no Center Norte, na década de 80, finalzinho da década de 80, onde era um shopping. Os shoppings eram todos elitizados, né? E ela entrar para comprar um Eternity e a pessoa olhar para ela e falar assim: ah, mas é caro, hein? Ela falou: mas eu não perguntei se é caro, eu quero o perfume e tal. Olha aí. Ah, mas é. Aí ela saía, ia na outra loja, comprava, voltava e mostrava para a vendedora, né? Sim. Então, assim, esse tipo de atitude da minha mãe, por exemplo, que eu acho que é super importante. Então, eu acho que os negros têm uma lição de casa a fazer, né, no meu ponto de vista. A gente precisa discutir o que é importante para nós, o que é importante para um negro avançar numa sociedade que a gente considera racista, ou que nos menospreza, ou que nos pauperiza, ou sei lá o quê. Então, o que é importante, o que é realmente importante? O colorismo é importante, a solidão da mulher negra, que, aliás, eu tenho uma grande, digamos assim, eu sou solidário a esse discurso da solidão da mulher negra. Eu acho que a gente precisa discutir esse assunto também, mas eu acho que é um discurso intramuros, né? Então, assim, eu acho que o colorismo é perda de tempo, certo? Porque o problema não é esse. O problema não é definitivamente de como as pessoas olham para você, mas como você se olha. Ô, Paulo, muito mais importante, assim, como é que o negro no Brasil se vê. Eu cresci na década de 90, só um minutinho, Vini, eu cresci na década de 90, curtindo os bailes black que tinham em São Paulo. Uau. Então eu saía do baile, era um mar de gente preta no metrô, no ônibus, aquilo pra mim era o céu. Palmeirão, né? Ali no Palmeiras, eu curti muito o Clube da Cidade, Sunset e tal. Então eu cresci nesse meio, eu vi o Racionais nascer, né? Eu vi o Racionais chamar o negro que não queria, que estava se esquivando do problema, de negro limitado, né? Ou de falar assim, faça por você mesmo e não por mim, mantenha a distância de dinheiro fácil, bebida demais, policiais e coisas assim. Eu vi o Racionais dizer isso. Então eu ouvi aquelas músicas e falava, putz, eu não posso ficar vacilando. Briguei muito com polícia, tomei porrada e tal. Mas eu nunca tive vergonha de ser negro, porque eu cresci num meio que ser negro era legal pra caramba. Né? Desde pequeno, minha família é toda chão de terra batido, samba rock e tal, e comendo solto. Ô Paulo, diante dessas questões que você coloca do que são importantes ou não são importantes, qual que é a sua opinião sobre as cotas, né? Até mais você como professor, e depois queria que o Ale comentasse também, naquela tua análise, né, de que o racismo está um pouco mais associado às questões sociais do que da própria raça, você também defende cotas mais sociais do que cotas raciais? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que o assunto cotas nasce de uma ansiedade, de ver a população negra sempre, né, marginalizada e coisa e tal, mas eu acho que ela se torna uma espécie de egoísmo. Por que eu estou falando isso? Porque eu, como professor do ensino básico, eu vejo o que está acontecendo lá no ensino básico. E se, por exemplo, a discussão sobre cotas que começou, sei lá, 30 anos atrás, tivesse começado, se o movimento negro, por exemplo, ou os movimentos negros, encampassem uma luta ferrenha em torno da educação básica, nós queremos as crianças negras bem educadas na escola. E não fosse lá para a ponta do iceberg, como disse o próprio Ale aqui, então quer dizer, o problema está na outra ponta. Então a criança negra é empurrada, ou a criança pobre, ou a criança da educação pública, é empurrada até o ensino superior, mal sabendo escrever uma redação. Chega lá na frente, ela tem uma espécie de compensação de todos os anos que ela foi mal preparada para chegar ao ensino superior. E aí, claro, para ela se tornar um profissional qualificado, né, dentro da perspectiva de um ensino superior e que te dá um emprego e coisa e tal, é muito mais complicado. Então, eu vejo jovens pobres, negros, na escola pública sendo arrastados, né? Então, eu acho que o problema principal e mais urgente é na educação de base. E o que as cotas estão fazendo? Estão
formando negros para uma sociedade que não tem emprego, por exemplo. Então o sujeito vai sair da faculdade e aí vai ter que enfrentar uma economia ruim, que não tem emprego. E aí ele vai sofrer com aquele negócio de, mas aí eu vou fazer entrevista, tô eu negro lá e mais 3 brancos. Quem eles vão contratar? Né? Então, quer dizer, fica toda uma... Eu acho que tem uma questão muito mais séria e importante no ensino básico que os movimentos e a política deixou para trás, discute muito pouco isso, e eu acho que não é uma questão financeira também, não é de investir mais dinheiro e coisa e tal. E estão apontando lá para frente, para a faculdade, que eu acho que também não resolve o problema. Que cria aquela cultura, reproduz aquela cultura do diploma, da qual o Machado fazia troça, o Lima Barreto fazia um troça, e a gente não resolve o problema. Eu vou concordar com 2 pontos do Paulo, que é essa questão de precisa ser feito algo urgente na educação pública. Eu me formei em ensino médio na educação pública e, assim, é uma devastação. A escola pública brasileira, ela precisa ser feito urgente, assim. É muito pior do que as pessoas imaginam. Muito pior. Muito pior. Muito pior mesmo, assim. E eu fui cotista, eu tenho orgulho absoluto de ser cotista. Eu fui o primeiro neto da minha avó a entrar na universidade. E por que é importante as cotas? Quando eu entrei na universidade, em 2007, apenas 3% dos universitários no Brasil eram negros. Isso é uma vergonha escalabrosa, isso é um apartheid. Só existe uma palavra para isso no mundo, que é a supremacia. Então as cotas, elas não resolvem esse problema que o Paulo falou e que é importante, que o governo deve fazer, que os governos passados erraram e não melhorar a educação. Tentaram melhorar, mas não conseguiram ser efetivas. Mas as cotas, elas metem os 2 pés na porta e falam, a gente precisa resolver esse problema urgente. As cotas, elas são sociais, porque para começar tem que ser um negro pobre para entrar nessas cotas. As cotas, elas não dão diploma para as pessoas. Todo ano um cotista tem que assinar o contrato de cota. Se ele não tiver nota e se ele não tiver presença, ele perde esse contrato. As pessoas às vezes discutem essas cotas e não sabem que às vezes, quantas vezes a gente ia para a faculdade sem ter grana para voltar para a faculdade. Então é tão difícil quanto, mas você tem a oportunidade de estar no mesmo ambiente. E essa oportunidade é importante. Eu acho que todas essas 3 coisas, que é a educação, as cotas e o desenvolvimento econômico, que não foi desenvolvido pelos antigos governos e que estão gerando esse problema de ter negros com diplomas e que não conseguem se inserir no mercado de trabalho, é real. Então, são 3 coisas importantes para discutir. Ale, Paulo, bom, em primeiro lugar, parabenizar aí pelo altíssimo nível do debate e também por terem prosperado numa sociedade que apresentou tantas adversidades aí para vocês. A Lei 7.716, a Lei do Crime Racial, que inclusive completou 30 anos, agora em 2019, ela dispõe aí sobre a tipificação dos crimes de racismo no direito penal. Nós temos um presidente que já foi processado e absolvido segundo essa legislação. Então a minha pergunta para vocês é de cunho jurídico e também de opinião. Para vocês, o nosso presidente é racista e, portanto, um criminoso impune? E se sim, qual a evidência disso? Vou responder. A questão de ser crime, ela é muito complicada. Em 88, foi fundado o Instituto GL10 da Sueli Carneiro, que foi um dos primeiros institutos a dar respaldo jurídico para a população negra. Ela juntou mais de 30 anos de estudos de pessoas que iam lá e tentavam processar a justiça, e ela evidenciou que a primeira barreira está nas instâncias primárias. Quando você chega na delegacia hoje e fala, eu quero acusar alguém de racismo, o delegado já vira e fala, não é racismo, vamos para outra injúria. É por conta dessa discussão que foi depois instaurado a injúria racial, foi elevada essa outra questão. Sobre o presidente Bolsonaro, eu acho injusto chamar ele só de racista, porque depois de defender a tortura, você pode ver que racismo é só um fragmento de todas as falhas morais que ele tem. Agora... A gente ri no negócio, é triste. Agora, vindo de nervoso. Sim, e é inevitável, eu tenho que falar isso, porque as pessoas geralmente esquecem sobre o movimento eugenista que houve no Brasil. E o guru ideológico do Bolsonaro, que é o Olavo, ele é eugenista. Você pode ver, eu li o livro dele, que foi editado pelo Felipe Moura, e tem trechos imensamente eugenistas. Você pode pegar os líderes do movimento eugenista, Nina Rodrigues, Renato Kell, e é basicamente o mesmo discurso. Então, se esse discurso eugenista é uma ideologia do presidente, não à toa ele vai representar ele em alguns momentos, como, por exemplo, quando ele defendeu a higienização, esterilização das pessoas pobres.
Isso é basicamente o que o movimento eugenista defendeu também. E tem uma grande questão. O Bolsonaro, ele não aceita discutir racismo. Ele não aceita olhar para as estatísticas, que é uma característica desse governo, não olhar para a ciência. Quando você não quer sequer chamar alguém para conversar e falar, vem aqui, vamos discutir a causa racial, me mostra as estatísticas, vamos definir o que a gente vai fazer a partir daquilo. Só existe duas coisas na minha cabeça que podem caracterizar esse comportamento. Ou porque ele é burro e ignorante, ou porque ele é supremacista, para se alinhar com um pensamento do supremacista de, eu não quero nem saber falar de negro. Paulo. Bom, o que acontece? Tem uma parcela dessa coisa que surgiu no Brasil que a gente chama de direita, e que eu venho tentando, nos meus artigos na Gazeta, no meu curso eu faço isso, tentando dar uma discutida nesse assunto. Então, quer dizer, direita é isso aí? Porque tem muita gente dentro do que a gente chama de direita que nega o racismo mesmo. E eu acho que o Bolsonaro é um desses. Por exemplo, ele vai lá no Roda Viva e fala, não, os portugueses nunca nem entraram na África, não sei o quê, tal, então assim, diz umas coisas, não sei de onde que ele tira isso. Meu melhor amigo é o Hélio Negão. Bom, então, escrevi um artigo crítico à postura do Hélio, fui massacrado, claro, na internet, mas é um artigo em que eu trato o Hélio com bastante, digamos assim, condescendência e carinho, e falo, cara, sai dessa posição, né? Então, assim, há uma tendência de negar o problema dentro de um setor da direita. Esse setor mais reacionário, ele tende a negar o problema. Então, eu acho que o Bolsonaro está nesse setor aí, certo? Eu não acho que ele seja racista, porque eu não acho que ele faz isso assim, é o que eu falei. Então, eu acho que ele faz isso de caso pensado. Eu acho que ele tem uma grande dose de estupidez, assim, na hora de falar. Ele não pensa, ele fala o que dá na telha. E aí saem essas coisas escabrosas que ele faz, e o comportamento dele em relação a isso mas essa é muito ruim. Ele já não teria discernimento pra não falar mais esse tipo de bobagem? Eu acho que não, tá cheio de gente sem discernimento. Porque ele segue falando bobagens pelas quais já corrigiram ele, não? Tá cheio de gente sem discernimento em tudo quanto é canto, adulto, criança. Então vocês dois concordam que o Bolsonaro seria um negacionista, mas no caso do Alê, além disso, ele seria também um eugenista e racista? Eu acredito que ele tem um imaginário totalmente racista. O imaginário racista que talvez não seja ativo, em alguns momentos aparece, quando ele disse que a filha dele não casaria com um negro, alguma coisa, mas efetivamente o pensamento dele é baseado em uma discriminação racial. E a amizade dele com negros, esse tipo de coisa, não afeta... Não, porque... Eu acho que ele prejudicou isso aí. Sim. Quando ele começa a falar, por exemplo, ele atacar de racismo, o meu sogro é o Paulo Negão, ninguém nunca viu. Quando eu vi o cara, ele é da cor do Edgar. A própria amizade com o Hélio, eu acho que atrapalhou isso aí. Então, ele acabou colando nele esse rótulo, porque, na minha visão, ele fica tentando passar uma imagem que não é natural. Entendeu? É um troço forçado aquilo. Que a verdade nega. E é legal... Né? Acaba negando, né? É legal só a gente fazer uma comparação, porque quando o Bolsonaro nega o racismo e tenta dizer que todo mundo é igual, ele se aproxima muito do pensamento do Che Guevara. Que o Che Guevara, quando ele fez a revolução, em 2 anos depois... ele definiu que não existia mais racismo em Cuba, e até hoje os negros são perseguidos lá, não podem dizer que são afro-cubanos. Sim, deixa eu chamar aqui a participação do ouvinte. A gente convocou aqui nossa audiência a mandar imagens em vídeo pra gente, participando dessa questão, cujo tema é o racismo, né? Desse debate cujo tema é o racismo. Solta pra gente, Murilo, por favor. Bom dia, galera do Morning Show, bom dia, bancada, bom dia a todos. Meu nome é Gledson, falo aqui da Inglaterra, escuto vocês todos os dias. Sou um grande fã de vocês. Sobre essa questão do racismo, né, que já é uma coisa que está meio que entranhada dentro da nossa sociedade como um todo, eu acredito que há uma grande diferença, e poucas pessoas sabem disso, que é a diferença entre racismo e injúria racial. Racismo, pelo meu entender, de afegão médio, é uma coisa, determinada segregação a um determinado grupo social, cor, religião, etnia. Injúria racial é uma coisa que vai mais para a pessoa, também pode ser pelos mesmos motivos, né? Eu, particularmente, nunca sofri racismo, mas injúria, preconceito, essas coisas, muitas vezes. Eu acredito que boa parte da população não sabe a diferença entre os dois. Mas fica aí pro pensamento de todos, né? Que nenhum tipo de preconceito é legal, que nenhum tipo de preconceito é válido, né?
Todos nós merecemos respeito, independentemente de qualquer coisa. Fica aí pro pensamento de todos nós. Um grande abraço aí a todos. Caio, sou um grande fã seu. Ótima semana a todos nós. Tá aí o nosso ouvinte da Inglaterra aqui participando do Morning Show, fazendo aí considerações, refletindo a respeito. Acho que muito do que ele trouxe ali nós já abordamos aqui na nossa conversa, né? Sim. Tem uma última pergunta aqui pra fazer pra vocês. Sim, por favor. É papel da televisão, incluindo seus quadros mais negros, assim, a gente tem tido uma discussão muito ferrenha entre produtores de elenco nos últimos anos, até por causa da novela que a Globo ambientou na Bahia e tinha poucos negros, assim, o Ministério Público entrou na jogada e tudo mais. A gente tem de cobrar da televisão ter mais negros em seus espaços? Também. Eu não acredito que seria papel efetivamente da televisão ou de qualquer empresa privada fazer isso. Porém, de fato, existe uma certa revolução porque as pessoas estão buscando reconhecimento. Quando o negro olha para a televisão, ele fala, eu quero me enxergar naquilo, né? A propaganda já vive uma crise disso, de reconhecimento. Isso efetivamente vai forçar os produtores a buscar esse reconhecimento, buscar essa representação, porque é o que dá dinheiro. Quer dar teu parecer, Paulo? Quero. Eu acho assim, eu acho que eu acho também que eu concordo com a Lê, assim, não é papel da televisão fazer isso, mas eu acho que mais negros têm que querer estar na TV, tem que querer ser diretor, tem que querer ser dono de um canal de TV. Então, assim, no meu curso eu faço isso, então eu mostro exemplos, escuta, é possível, né? É possível fazer e é possível fazer mais quando a gente se engajar no sentido certo da questão. Olha, eu queria agradecer aqui a presença no Morning Show do roteirista, colunista da Vice, o Ale Santos, e também do professor e colunista do jornal A Gazeta do Povo, Paulo Cruz. Obrigado pela presença aqui, acho que o nosso papo foi interessantíssimo. Espero que o ouvinte também tenha gostado desse nosso papo de segunda aqui no Morning Show. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Só um recadinho, ó. Cursos Projetos, Paulo Cruz, então, o meu curso, então quer dizer, não é um curso contra o racismo, não é um curso nada, é um curso para falar sobre racismo no Brasil e que interessa a toda a sociedade. Tá lá, www.cursospaulocruz.com.br, tá? Deixamos a promoção de 50% até essa semana, só pra gente privilegiar aí os ouvintes do Morning Show. Então entra lá. Que tem esse título, né? Isso, o Brasil é um país racista. São 7 aulas, tá muito legal o curso, são mais de 8 horas de conteúdo, vale a pena dar uma olhada lá. E o meu recado é que nos próximos meses eu tô lançando um conto de afrofuturismo chamado Kangoma, que vai ter um lançamento em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, pela editora Plataforma 21, e meu livro Rastros de Resistência, que vai chegar aí também. Me segue no Twitter, que tá muito Instagram, bonito, hein? Que já dei uma olhada. Pela @salvadefiction, e a gente continua essa conversa aí, que tem muita coisa pra fazer. Maravilha, tá aí a presença aqui do Ale Santos e do Paulo Cruz no Morning Show. Obrigado, viu, gente? Obrigado. Vamos aqui com uma musiquinha, a gente já volta pra finalizar esse Morning Show de segunda-feira. E aí, a gente vai finalizando mais essa edição do Morning. Prometemos voltar na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã. Temos twitteiro vencedor aí? Temos, @Sandra Cante. Falei com você aqui no Twitter, Sandra. Responde que você levou o kit do Morning Show. Maravilha. E assim a gente termina mais uma edição do Morning. Amanhã a gente volta aqui às 10 da manhã na programação da PAN. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Cuidem-se, hein? Sempre. Show!